E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Paula, eu sou astróloga desse canal Filhas da Deusa Terapias Integradas, e eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre um evento astrológico muito importante de 2020, que aconteceu nesse final de semana, que é o ingresso de Júpiter no seu movimento direto. Para dar um pouquinho de panorama, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho o que isso representa no contexto todo de 2020. E que 2020 não é para amadores, isso a gente já sabe, né? Mas a astrologia está nos dando muitas dicas de qual é o melhor caminho a seguir. E Júpiter entrando em movimento direto, ele está novamente nos sinalizando coisas importantes. Mas vamos lá, vamos começar do começo, que eu disse que eu ia começar do começo, já estava no meio, né? Enfim, vamos começar do começo. Tudo começou lá em 2018, quando Saturno entrou no signo de Capricórnio. De 2018 para lá, muitas coisas foram acontecendo que foram preparando esse momento bombástico que a gente teve aí agora em 2020 com a grande conjunção. Acho que todo mundo que acompanha a astrologia já ouviu falar da grande conjunção, mas eu vou explicar um pouquinho, né? Se está chegando aqui agora e não sabe do que se trata, eu vou tentar dar um panoramazinho por cima. Em 2019, Saturno se encontrou com Plutão no signo de Capricórnio, que é o signo que fala das estruturas da nossa sociedade, do governo, da autoridade política, da estrutura realmente, seja econômica, seja política, o que dá base, o que dá sustentação na nossa sociedade. E Saturno é o regente desse signo. Saturno, por si só, também representa as estruturas políticas e econômicas, né? O status quo, o establishment, seja lá que nome queira dar. E ele também é considerado, na astrologia tradicional, um planeta maléfico, assim como Plutão. São planetas considerados maléficos porque Saturno, no caso, ele traz uma repressão, uma constrição, né? Ele não é um planeta de expansão e de crescimento, ele é um planeta que traz sim o crescimento, mas é um crescimento suado, né? Na força do esforço. E Plutão, ele mexe com coisas profundas, com tudo aquilo que vai para debaixo do tapete, com a sujeira debaixo do tapete. E também, Plutão é regente na questão de saúde, das questões infecciosas e inflamatórias, né? Então, por aí a gente já está entendendo, já está vendo onde é que isso vai chegar. Eu tenho uma colinha aqui das datas para não me perder, porque é muita coisa acontecendo, né? Então, bom, Saturno e Plutão conjuntos em 2019 já foi uma coisa um pouco complicada e já começou a exacerbar os temas relacionados a poder e autoridade, né? E não é de se espantar que a gente tenha tido um cenário eleitoral tão disputado, tão complicado, tão conflituoso, e que a pauta fosse justamente essas questões do poder e autoridade e violência, né? Como exercer o poder, como trazer uma justiça em termos políticos, né? Isso tudo foi muito exacerbado, foi muito difícil ali em 2019. Mas em dezembro a coisa ficou um pouquinho, né? O caldo começou a entornar quando Júpiter, que é o grande benéfico, que é o planeta que expande, que dá as bênçãos, é o planeta que representa a sorte, o crescimento, ele resolveu se encontrar com esses dois no signo de Capricórnio, se juntou, né? Então ali a gente teve, as coisas começaram, essa discussão, esse debate ainda teve uma ampliação. E olha que interessante, foi justamente em dezembro de 2019 que o Covid começou a ser mapeado lá na China. Foi quando a coisa começou na China, no seu planeta de origem. Por enquanto o mundo estava nesse momento, né, ali em finalzinho de 2019, a gente estava até acompanhando, mas muito de longe, pensando que era uma coisa localizada. Quando Júpiter entra, Júpiter começa a expandir isso. Mas a coisa fica ainda mais complicada, porque tudo que é ruim pode piorar, né?
E em 2020, então, a gente teve a chegada de Marte nessa conjunção. Em 2020 a gente teve a conjunção exata, em janeiro a gente teve aquela conjunção exata de Saturno e Plutão, que foi quando se firmou de fato a existência da Covid como um problema, né? Porque até então a gente tinha pessoas doentes, mas estava procurando uma cura ali em janeiro. Não, isso aqui é um problema. E um pouquinho mais ali à frente, isso em janeiro, um pouquinho mais ali à frente, em março, Marte passou. E Marte, gente, Marte é o grande ignitor do zodíaco. Marte, ele inclusive representa fogo e explosões quando a gente fala de coisas mais materiais, ele é a ação, ele é o impulso, ele é o gatilho, né? E ele passou no meio disso tudo e aí foi o boom. Aí a crise com a Covid virou uma pandemia. Foi quando a gente teve o pico de mortes na Europa, foi quando a Covid começou a chegar nas Américas e quando ela realmente se espalhou pelo mundo, a gente percebeu que a gente não tinha condições de gerenciar esse problema. E aí, ali no finalzinho de abril, essa conjunção os planetas dessa conjunção começaram a entrar em movimento de retrogradação, começando com Plutão no final de abril. Aí, em maio, veio Saturno e em seguida Júpiter. E a retrogradação, pessoal, é uma coisa que eu acho muito bonita, um conceito muito bonito da astrologia, um evento, talvez, enfim, uma coisa muito bonita da astrologia. Porque ela, ao mesmo tempo que fala de crises, porque a retrogradação é quando o planeta e os assuntos geridos por aquele planeta não saem muito bem, tem alguma confusão, tem algum, né, acabam dando problema, todo mundo aí já deve conhecer o Mercúrio retrógrado, que aí começa a dar problema nos meios de comunicação, blá blá blá, a gente não fala direito, a gente não entende direito, né? Então, essa mesma coisa que gera essas dificuldades na comunicação quando o Mercúrio entra em retrogradação, a gente sente nos outros planetas quando eles estão retrógrados, porque a sua energia não está sendo desempenhada da maneira mais adequada. Mas muito mais do que um problema, do que uma crise, a retrogradação, ela é um período de revisão. Porque assim como a crise também, né, inclusive tem aquela historinha da cultura chinesa, em que a palavra crise e oportunidade são as mesmas, que na verdade, gente, eu fui pesquisar e é só história, tá? Mas eu acho bonita a reflexão que ela traz do quanto a gente tem na crise um ponto de reflexão, um ponto de mudança, um ponto da gente rever o que a gente está fazendo e reprogramar, reestruturar. E assim também é com os planetas em retrogradação. Representa sim uma crise, representa sim dificuldades nos assuntos que aquele planeta se relaciona, seja pelo exagero, seja pela falta, seja pela simples complicação, né? Mas também traz a necessidade da gente rever. E olha que coisa linda que é o quanto a astrologia às vezes ela é tão literal, né? Às vezes a gente não precisa interpretar, é só aquilo. Porque a gente vem aí de abril até agora com esses 3 planetas em retrogradação. Saturno, que é a autoridade, que é o poder no sentido legítimo dele, né? O poder legitimado, o poder formal. E Júpiter, que são as nossas ideologias, são os nossos valores. Eles dois estavam em retrogradação, estavam em crise e disputando espaço um com o outro, em conjunção ali, brigando. Porque se por um lado a gente tinha uma crise econômica e o mundo vinha pedindo, a gente não pode mais fechar, a gente não pode mais ficar parado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que movimentar o dinheiro, porque as pessoas vão morrer se a economia morre. Por outro lado, a gente tinha os nossos valores, os nossos princípios de defesa à vida, de ética, de moral. Como assim eu vou abrir tudo e vou sair largando as pessoas se contaminando por aí, sobrevive o mais forte e darwinismo e era isso? Né? Então, a gente viveu essa crise de abril até agora, a gente vinha nessa crise de valores. Né? O que é mais importante, a minha ética ou a economia?
É uma coisa muito difícil de se lidar. E no meio disso tudo estava Plutão ali. Plutão que fala dos processos, de tudo que está oculto, de tudo que está debaixo dos panos. E a gente veio também com Plutão trazendo um monte de história que Deus o livre. E como se não bastasse essa crise financeira, econômica e de saúde, a gente ainda está tendo uma crise política. Porque começaram a surgir um monte de coisas, e vídeos, e gravações, e depoimentos, e histórias, né, que, Deus do céu. Então esses 3 planetas vinham retrogradando em conjunto, dividindo espaço ali em Capricórnio, que já fala da estrutura da sociedade, fala de uma estrutura conservadora, porque Capricórnio fala das coisas que são como elas são e que devem continuar assim. Capricórnio não gosta de mudança, porque Capricórnio é o signo da ambição, do crescimento material, e se a gente fica mudando o jogo, a gente não consegue ganhar o jogo, né? Então, toda essa coisa, toda essa embrólio estava acontecendo ali em Capricórnio, está ainda acontecendo em Capricórnio. E agora, nesse final de semana, de sábado para domingo, Júpiter saiu do seu movimento retrógrado. Júpiter é o primeiro desses 3 planetas a voltar a andar direto. Então ele retrogradou, ele estava no grau 27 de Capricórnio, quando ele começou a dar essa ré, deu ré até o grau 17 e agora começa o seu movimento direto. Esse período em que ele vai andar da onde ele voltou até onde ele estava, vai ir até dezembro desse ano. Tá? Até deixa eu ver aqui direitinho para vocês. Vai até o comecinho de dezembro, mais ou menos ali pelo dia 5. Esse período é um período importantíssimo, em que Júpiter já está direto, a gente já tem a energia benéfica dele em ação de maneira assertiva, mas ele ainda está revendo todas aquelas coisas que entraram em crise. Então esse é o momento para a gente firmar os nossos valores depois dessa reflexão que a gente veio fazendo do início, né, do auge da crise até agora. Quer dizer, sim, logo em seguida, agora também, Saturno vai voltar a andar direto e Plutão também começa a andar direto logo mais. Então isso quer dizer, vamos lá, né? Vamos destrinchar isso aí. Em primeiro lugar, isso quer dizer sim que a crise começa a se atenuar. Começa, e olha que bonito que o primeiro planeta que sai na frente, né, que sai da retrogradação nessa conjunção é Júpiter, é o planeta da esperança, da confiança e do otimismo. Então a gente está começando a ver uma luzinha no fim do túnel, a gente pode assim entender, não é que acabou a crise, não é para sair na rua, tá, gente? A responsabilidade é muito importante e, inclusive, é o que Júpiter nos diz, porque a ética passou na frente, a ética é a primeira a sair. A gente precisa colocar os nossos valores morais e éticos acima de tudo nesse momento, né? Porque mesmo a economia ela só vai se sustentar se a gente tiver a ética. Mas sim, a gente pode ter esperança, a gente pode começar a ver uma luz no fim do túnel, né? De repente vai ser essa vacina russa que de fato está se firmando, graças a Deus, e que vai começar a ser mais amplamente oferecida, disponibilizada, ou enfim, outras coisas. A gente vê, eu tenho visto muito assim, novas formas de fazer o que a gente fazia agora com segurança, né? As pessoas têm inovado. Alguém comentou comigo que na Europa eles já estão fazendo inclusive shows em estádio, em cercadinhos, né, como se fossem camarotes, até 4 pessoas, e aí bem separado um do outro. Então, assim, a gente já conseguiu criar uma adaptação o suficiente para que a gente possa começar a retomar as coisas. Já existe um horizonte de voltar a crescer. E esse movimento vai cada vez mais se intensificando até o fim do ano, quando a gente de fato vai conseguir sair, né, desse período todo, porque a nossa zona de retrogradação, o espectro da crise todo, ele vai até ali dezembro. Então, até dezembro as coisas vão ir melhorando progressivamente, mas ainda dentro de um cenário de bastante restrição, de bastante dificuldade.
E lá em dezembro, a gente começa, então, a ir do 27 de Capricórnio em direção ao quê? A Aquário. Aquário, que é o signo da humanidade, dos valores humanitários, é o signo dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos. Então a gente pode pensar que, assim, ó, de fato, quando esses planetas entrarem, porque Saturno vai junto com desculpa, Saturno vai junto com Júpiter entrar em Aquário quase que ao mesmo tempo, eles vão se grudar e vão sair andando. E a gente pode pensar que a chegada deles em Aquário vai ser um momento em que a tecnologia, a ciência vai nos trazer uma solução mais adequada, mais definitiva, mais completa para a Covid, né? Vai nos permitir novamente retomar as nossas vidas, não como era antes, mas como elas podem ser. E olha que coisa linda, gente, olha que coisa mágica, porque Saturno e Júpiter agora saem andando juntos e Plutão vai ficando um pouquinho mais para trás, tá? Então eles entram em Aquário e Plutão segue em Capricórnio. Plutão é aquela transformação mais profunda, é mexer nos corpos enterrados no sótão, sabe? Aquela poeira, aquela sujeira, aquilo que a gente vai botando debaixo do tapete, vai escondendo, sabe aquele fundinho do armário onde tu soca as coisas que tu não sabe o que fazer na hora e tu vai socando lá. Plutão tá lá remexendo tudo isso e vai continuar remexendo tudo aquilo. Mas os nossos ideais e a nossa intenção de ação, a nossa estrutura social, ela já não está mais ligada ao passado. Essa crise já fez a gente repensar a nossa vida. A gente já não vai mais voltar ao normal. A gente já não quer mais aquilo como era, do jeito que era. A gente já passou por uma reformulação, por uma reestruturação. E quanto mais a gente passar por isso na nossa vida prática, mais tranquilo vai ser, porque quem continuar resistindo, quem continuar se segurando muito à velha forma de fazer as coisas, em 2021 vai tomar um baque. Por quê? Porque ali em janeiro de 2021, para o finalzinho de janeiro, quando o Sol estiver entrando em Aquário, vai juntar com Júpiter e com Saturno, que já estão em Aquário, e vai quadrar, gente, vai quadrar com Urano em Touro, que vai estar colado no Marte, que vai estar saindo do seu Áries, porque Marte está em retrogradação agora. Fiz uma postagem sobre isso, né, um textinho sobre isso na semana passada. Marte está retrogradando no seu signo de domicílio, que é Áries. Isso é um movimento extremamente delicado, extremamente crítico, tem a ver com a nossa capacidade de ação, mas fala inclusive de ações um pouco mais violentas, tá? A gente tem que cuidar para que a nossa ação nesse momento seja assertiva e não violenta, porque esse é o dilema de Marte. E Marte conjunto com Urano é revolução, gente, porque Urano é a revolução, Urano é a ruptura. E Urano é o regente de Aquário, onde vai estar Sol, onde vai estar Júpiter, onde vai estar Saturno, né? Então, esse momento, em janeiro de 2021, quem não tiver se adaptado, quem não tiver deixado para trás a velha forma de fazer as coisas, quem já não tiver entendido que a economia e a ética, a moral, elas têm que andar juntos, mas quem puxa esse carro, quem dá a direção, é a ética, porque é isso que está acontecendo no céu, né? Júpiter e Saturno, a economia e a ética, elas vão andar juntos daqui para frente. Mas quem está tomando a dianteira, quem está puxando, quem diz vem comigo, é Júpiter. É a nossa moral. Então, se tu não tiver alinhado os teus valores morais, se tu não tiver colocado os valores maiores acima de todos os valores mundanos, lá em 2021, quando Marte juntar com Urano e Urano fizer essa quadratura, a gente vai sentir uma ruptura muito grande. Para quem tiver alinhado com o aspecto
oposto, o espectro positivo dessa energia, vai ser um momento de ignição e de crescimento. Aí a gente vai disparar. Quem estiver trabalhando nisso, quem estiver trabalhando nessa energia, todo esse impulso de Marte com Urano, que é um negócio assim, ó, é bomba, gente. Aí vai ser o momento de crescer. Agora, quem tiver dissonante com isso, vai ser o momento de ser cortado. Ali é a separação do joio e do trigo. Ali é o momento de começo da nova era, da era de aquário, que a gente vem falando há tanto tempo e que não sente na prática. Muitas pessoas falam, muitas pessoas querem, mas na prática não mudou. Agora muda. E quem não mudar, vai ser mudado, né? A gente tem duas opções, ou vai no amor ou vai na dor. Então, pessoal, aproveitem esse momento. A gente ainda vai ter alguns eventos bem específicos e importantes. A gente tem ainda eclipse rolando por aí nesse meio tempo. Eclipse já no eixo justamente de Sagitário, que é o regente de Júpiter, que está puxando tudo isso. Então, assim, daqui para frente, a revolução desta pandemia, ela passa a ser assertiva. Até agora, essa revolução foi introspectiva. Foi parar, ficar intocado, sem saber o que fazer, cada um dizendo uma coisa diferente, cada um querendo correr para um lado diferente. Daqui para frente, a gente vai botar no mundo, a gente vai trazer para fora tudo que a gente refletiu e que a gente mudou e que a gente reestruturou nesse período interno. Agora está na hora de botar no mundo. Agora é para fora e agora é para frente. Agora é só fazer, só vai. Então, lado positivo, chance de crescimento, de aumento. Para quem estava esperando por essas revoluções, ela está vindo, né? Ela tá com tudo, é hora de agir, a gente vai poder crescer, as coisas vão começar a melhorar, né? Plutão, que é a epidemia em si, o problema de saúde em si, ele vai ficando para trás, ele vai deixando de ganhar importância, ele sai do olho do furacão. Então a gente tem um vislumbre aí de resolução. O ponto negativo é a gente tem que arremangar as mangas e fazer, porque os astros nos mostram a direção. Eles não fazem por nós, tá? Então, não é porque a gente está vendo aí a luz no fim do túnel, não é porque o céu está nos dizendo que, meu Deus, está vindo a solução, que a gente vai sentar e esperar. Porque a solução que está vindo sou eu, é tu, somos todos nós. Então, gente, essa é a hora de fazer. Essa é a hora de colocar em prática todas as coisas sobre as quais tu pensou. Tudo aquilo que é verdadeiro para ti. Pensa na tua ética, na tua moral, nas tuas filosofias de vida, naquilo que é um valor superior para ti, que tu acha que talvez o mundo não fosse dar bola. Esse é o momento de colocar isso tudo no mundo. Age com base no teu coração e nos teus valores, que logo ali na frente vai dar tudo certo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito a pedidos, né? Quem não acompanhou, teve uma enquete aqui no YouTube, nas outras redes sociais, justamente para saber se vocês preferiam texto ou vídeo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de vocês. Não se esqueçam que para isso, para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de coisa, que dá trabalho, é chato, gente, não é fácil, né? Tem barulho aqui ao redor, tenho problemas com equipamento, com áudio e tudo mais. Então, enfim, é chato, tá? Fazer vídeo, é bem mais fácil escrever um texto. Então, prestigiem. Deixem o like, quem ainda não está inscrito no canal se inscreve, compartilhem com os amigos, comentem, porque ajuda o vídeo, né? Ajuda nas métricas aí do YouTube. Então, é isso aí, prestigiem, porque foi feito para vocês. Um beijo, fiquem bem.